Salve, salve, galerinha! Eu sou o Léo Pascoal, professor de Geografia e Atualidade do canal Enem 360. Queria dizer que é um prazer enorme estar aqui novamente para mais uma aula. E você já sabe, né? Toda aula eu vou te lembrar. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as novidades do canal Enem 360. Obviamente, né? Compartilha esse conteúdo com os amigos para a gente criar aquela rede do bem de estudos para o Enem 2021. Lembra, cara, a gente está vivendo ainda a pandemia e muita gente não está podendo estudar, né? E, além disso, interage aqui com a gente, deixa sua dúvida, sua opinião. Eu vou ter o maior prazer de conversar com você aqui pelo nosso chat, tá certo? Então vamos lá, galera. Mais uma questão de geografia, mais uma questão importante para a gente trabalhar e mais uma questão do Enem 2020. Material fresquinho aí para você. Você sabe que o nosso caderno de estudos é o caderno azul e a questão que a gente vai trabalhar é a questão 88 desse caderno, tudo bem? Essa questão fala de problemas ambientais, especificamente sobre poluição hídrica, sobre a poluição do rio Tietê. E este tema, né, até mais cobrado do que o tema que a gente trabalhou na última aula, que foi o tema de urbanização. Este tema caiu em 10 das últimas 92 questões. Isso representa 10,9% das provas dos últimos 5 anos. Então você vê a importância deste tema para o seu vestibular, ok? Então vamos lá, sem demora. A questão fala o seguinte. Texto 1. Rio Tietê, São Paulo. Uma foto, na verdade, Delfim Martins Pulsar, né? Pegando ali a marginal do Tietê, isso na cidade de São Paulo, na grande São Paulo, né? Olha que bacana. Não é bacana pular no Tietê nesse trecho, sem dúvida que não. Mas tem trecho que dá para pular, a gente vai falar sobre isso. Dá para dar um tibum no Tietê em alguns trechos, né? No início e no final. No meio você esquece essa possibilidade. O texto 2 fala o seguinte, ó. O Rio Tietê está morto, ao menos uma parte dele. 137 quilômetros para ser mais preciso. Uma pesquisa da Fundação SOS Mata Atlântica mostra que, em 2016, o trecho do rio com qualidade de água classificada como ruim ou péssima começa em Itaquaquecetuba, passa por toda a região metropolitana de São Paulo e chega até Cabreúva, já no interior de São Paulo. Nesse trecho, a água não tem oxigênio suficiente para abrigar vida. E aí ele fala o seguinte, ó, considerando a análise dos textos, a condição atual desse rio tem como origem a... Antes da gente ir para a questão, vamos lembrar, né, galera? O Tietê é um dos afluentes do rio Paraná, né? E quando ele, tanto na nascente, né, como na desembocadura, na foz dele, nós temos ambientes que apresentam água disponível para banho, né? Água, se não potável, pelo menos, porque a nascente ela apresenta uma água mais barrenta e na foz a gente ainda tem ali alguma quantidade de matéria orgânica, de lixo, pelo menos disponível para a gente poder nadar, para a gente poder entrar no rio. Isso acontece, né? O trecho que corta desde parte do interior, né? A gente vai mostrar aí um mapinha para você, para deixar claro ali, Mogi das Cruzes, né? Mais precisamente até Cabreúva, já é um trecho mais complicado, um trecho mais poluído. Então vamos lá, galera, nós vamos falar de poluição hídrica, especificamente sobre o rio Tietê, um rio importantíssimo para a vida do paulistano. Vamos lembrar o seguinte, ó, este rio ele nasce em Salesópolis, né, no interior de São Paulo. Salesópolis é uma cidadezinha interiorana, né, pequena, e que apresenta a nascente do rio Tietê, que é uma nascente essencialmente limpa e que fica numa reserva ambiental, né? No Parque Nascentes do Rio Tietê. Esse rio, ele sai de Salesópolis e vai em direção a Mogi das Cruzes. E aqui a coisa começa a piorar um pouco, né? Aqui a quantidade de lixo, né? A quantidade especialmente de dejetos, de esgoto in natura, ela contribui para a poluição significativa desse rio. Então, a poluição do rio Tietê ela está diretamente relacionada ao lançamento de esgoto sem tratamento, chamado esgoto in natura. Pra você ter uma ideia, são mais de 60 toneladas de esgoto diariamente, né, sem tratamento nas águas do rio Tietê.
E ali, obviamente, né, esse esgoto, essa matéria orgânica, faz com que haja uma proliferação de micro-organismos, né, anaeróbicos que não fazem respiração celular e que também não é possível, né, ter animais ali, espécies vivas que façam respiração justamente pela falta do oxigênio. Então você tem uma água que vive, né, em função da matéria orgânica, um processo de eutrofização, uma piora de sua qualidade e uma pobreza aí em oxigênio. E a coisa piora bastante quando a gente olha para a Grande São Paulo, né, quando a gente está falando aí da região metropolitana de São Paulo, com mais de 700 toneladas de esgoto sem tratamento, esgoto in natura, por dia. São mais de 100 quilômetros, como a questão fala, de rio totalmente morto pelos dejetos domésticos, né? 132, 137, na verdade, quilômetros de rio morto. Vamos lembrar que a história desse rio remete justamente a um processo de poluição justamente a partir dos anos 20, quando começa a retificação do rio e a formação da Marginal Tietê, né? E aí, obviamente, a população ela vai saindo do rio, né? Vai deixando o rio, e isso vai gerando cada vez mais esse afastamento da população em relação ao rio e um processo de poluição contínua e cada vez mais latente. E hoje, obviamente, o rio Tietê, neste trecho de mais de 130 quilômetros, é um rio, de fato, morto. Embora existam projetos de despoluição do rio Tietê, isso ainda é uma realidade bastante distante, né? Especialmente nesse trecho que a gente está falando aí, que vai desde parte do interior de São Paulo, passando pela Grande São Paulo até Cabreúva. E aí, galera, a gente entendeu um pouquinho da história, um pouquinho da dinâmica do rio Tietê, ficou fácil resolver a questão. Porque a questão pede o seguinte, considerando a análise dos textos, a condição atual desse rio tem como origem, a causa, a valorização do sítio urbano, é o que explica a causa dos problemas do rio Tietê. Até pode explicar em parte, né? Mas a gente sabe que, obviamente, esse lixo, essa quantidade de lixo que é jogada, é um fator que desvaloriza os espaços ali de proximidade com o Tietê, obviamente. A extinção da vegetação nativa? Não, galera. Ele nasce numa região de Mata Atlântica e ainda existem remanescentes em áreas cortadas aí pelo rio Tietê, que eu lembro novamente, é um afluente do Rio Paraná, tudo bem? O Rio Paraná é o rio que abastece aí a nossa hidrelétrica de Itaipu, né, na divisa, na fronteira, melhor dizendo, com o Paraguai. Letra C, recepção de densa carga de dejetos. Esses dejetos, no caso, é o nosso esgoto doméstico in natura, o esgoto sem tratamento nenhum, galera. Faz sentido. Letra D, a captação desordenada do regime pluvial, o regime das chuvas. Na verdade, é interessante que chova, né? É uma forma de você fazer escoar esse lixo, embora a gente saiba que justamente, né, o fato da população aí despejar esse lixo no rio contribui para uma dificuldade maior de escoamento dessas águas. Isso gera enchentes, isso gera proliferação de doenças, né, uma série de vetores aí que causam doenças para a população. Isso é um outro problema. Mas é claro, se você tem mais água para diluir essa poluição, essa quantidade de micro-organismos anaeróbicos, a matéria orgânica, isso é melhor, né? Não há uma captação desordenada. Na verdade, há uma dificuldade até pela própria retificação do rio, mas isso não justificaria o seu processo de poluição, sem dúvida que não. E letra E, expansão do uso de defensivos químicos. Galera, até existe, né, no caso ali, interior de São Paulo, né, as proximidades com Salesópolis, antes de Mogi das Cruzes, você tem ali o uso das águas para irrigação. Então, isso gera um processo de poluição por fertilizantes, adubos químicos, né, agrotóxicos especialmente, mas isso certamente não justifica, né, essa condição aqui, se a gente voltar, essa condição aqui da terceira foto, ela não é incentivada por defensivos químicos, né, galera? Então é óbvio, a gente está falando de principalmente o nosso esgoto, o esgoto sem tratamento, o esgoto in natura. Você mandou bem nessa questão? Você acertou essa questão?
Então fala pra gente aqui no chat, cara. Fala aqui nos comentários o que você achou dessa questão. Comenta também a questão anterior, né? A gente está trabalhando junto aí nessa semana. Então comenta aí pra gente, vai ser um prazer trocar uma ideia com você. Se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para ter acesso a tudo que acontece aqui no canal Enem 360. Valeu? Um beijo grande e eu espero você na próxima. Valeu, tchau!